a gente muitas vezes nem sabe do que tá falando ou o que que é. Eu acho que eu vou começar falando primeiro do que é o normal, tá? Lembra daquela aula que eu sempre falo alguma coisa do tipo de infecção? Então, imagina que aqui tem uma pelinha, vai. Vou fazer uma pele mais bonitinha. A pele do seu braço, do seu dedo. Aí você foi lá, cortou. Cortou aqui bonitinho, fez um corte. Tá? Faz que nem eu. Passa no ralador. Aí quando você ralou ali, eu tava cortando mussarela, entrou um pedacinho de mussarela dentro do meu dedo. Com certeza entrou. Não tem como não ter entrado, né? Aí depois que entrou esse bichinho ali, o corpo não sabe o que que é aquilo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser mussarela, pode ser uma coisa estéril. Embaixo aqui, ó, tem uns vasinhos. Vamos lá dentro desde o comecinho da ideia, tá? Aí desse vasinho, o corpo vai perceber que está acontecendo alguma coisa, vai aumentar a permeabilidade vascular, que é o nome bonito para falar que o vaso vai abrir um monte de espacinhos assim. E dentro do sangue a gente tem glóbulos brancos. Bom? No próprio tecido também tem alguns glóbulos brancos assim, tal, que são os primeiros. Aí quando eles estão aqui pertinho, eles percebem que entrou um bicho, aí eles vão lá, engolem o bicho, aí eles liberam umas substâncias que faz essa permeabilidade vascular aqui aumentar. Aí a gente tem o processo inflamatório. Tranquilo até aqui? Recordar é viver? Então, beleza. Essa é Dá para aquela seguir? parte. Essa aí é a parte que eu estava te falando, Duda. Isso é uma Ah, tá. pneumonia. Só que isso Aham, acontecendo no pulmão vira pneumonia. Isso tá, acontecendo no seu dedo vira só uma inflamaçãozinha. Nada tá. demais. No Ah, é pulmão aquela vira parte que eu tava pneumonia se tiver um perguntando. vírus. Oi? No pulmão vira uma pneumonia se tiver um vírus ou alguma bactéria. Mas é a mesma ideia, tá? Por enquanto é uma SARA, se Certo. fosse no pulmão. Mas não é no pulmão, é só no seu dedinho. E é isso. Obrigada. Ai, mas a gente vai discutir depois pneumonia, tá? Tá. Aí, beleza. Só que agora eu vou pegar essa parte aqui. Vamos entender um pouquinho melhor o que que acontece aqui. Ah, tem o bichinho ali. O bichinho entrou. Ele é um bichinho assim, ó. Sei lá. Primeira coisa que vai acontecer é que o corpo vai mandar um soldadinho de reconhecimento, tá? Vamos chamar esse soldadinho aqui. Não vamos dar nome para ele, não, vai. Mas ele vai ver o que que é isso aqui. Ele não sabe o que que é. Aí ele vai lá e vai tentar destruir isso daqui. Ele vai, pega uma parte, ou às vezes ele até consegue engolir tudo. E aí ele vai reconhecer: ah, isso daqui é um vírus. É X vírus, a gente já bateu nesse vírus aqui. A gente já aprendeu como combater esse vírus, manda essa célula, manda outra. É tipo um soldado de reconhecimento, tá? A gente vai chamar esse bichinho aqui de CD4. Tem outros CDs, deu para perceber, mas esse daqui é o CD4, ou se você quiser dar o nome bonitinho dele, mas ficou popular, são as células T, linfócitos T. Bom, aí ele vai lá, fagocita, aliás, ele pega e ele entende quem é o bichinho que está ali, aí ele vai liberando as informações para todo mundo. E esse é o CD4, é isso aí que ele faz. Beleza. Tem, bom, ele fagocita qualquer coisa, tá? Se tiver, por exemplo, você cortou na mussarela e a mussarela, para quem não sabe, é queijo estragado, tem bactérias na mussarela, e aí entrou uma bactéria no seu corpo, o CD4 vai fazer a mesma coisa. Ele vai lá, vai fagocitar, vai descobrir o que que é e vai liberar informação para todo mundo. Ah, é X. A gente sabe combater X? Sabe, então vamos combater X. Não sabe? Vamos aprender e aí a gente combate X. É isso. Isso em qualquer parte do seu corpo, isso para tudo. O dia inteiro, para qualquer coisa. Inclusive, o ar que a gente respira tá cheio de bicho, mas não faz muito mal para a gente, porque o nosso corpo tá o tempo inteiro combatendo isso, então a gente convive bem com os nossos bichos. Professor, Oi.
Quando ele não combate, ele pode virar uma alergia, uma infecção, alguma coisa assim ou não? Então, ele sempre vai combater, ou pelo menos ele vai tentar. Certo. Agora, o que vai acontecer é que ele pode perder o controle, porque aqui eu tô colocando 1 para 1. Agora, se de repente eu colocar, tipo, um monte de. Onde é que eu tô fazendo azulzinho? Mas se eu colocar um monte de vírus entrando, aí ele vai ter trabalho demais para fazer. Uma coisa é eu colocar um vírus e eu ter um leucócito. Mas se eu colocar 1 milhão de vírus e bactérias, eu vou precisar de 1 milhão de vírus e bactérias. Tá. E aí pode Obrigada. não ser suficiente. É aí que a gente vai ter uma infecçãozinha. Bom você perguntar isso, mas a ideia é essa. Que enquanto eu tenho um bichinho, tá tudo bem. Agora, se de repente entrar 20 milhões, aí eu posso ter um problema. Obrigada. Imagina. Aí vamos. Tudo bem até aqui, meninas? Deu para entender essa parte? Essa parte é o que funciona, é assim que é. Tá, agora eu vou fazer uma pausa nessa história aqui e vou contar uma outra história bem doida. Tem um pessoal na África que come tudo, tá? E da mesma forma que comeram morcego e provavelmente daí que veio o Covid, eles comem também chimpanzés. Não, não foi. O HIV não começou fazendo sexo com chimpanzés nem com macaco. Ele começou provavelmente comendo carne desses bichos, tá? Porque foi encontrado em chimpanzé. E eu não sei se vocês sabem o tamanho de um chimpanzé, mas não é um bichinho muito amigável para fazer essas coisinhas feias que vocês estão pensando. Então, provavelmente eles mataram o chimpanzé e comeram carne do chimpanzé, e aí o resto você já conhece. O vírus estava na carne do chimpanzé, no sangue. Esse vírus entrou na corrente sanguínea do ser humano e esse vírus, ele tem uma coisinha especial. Lembra do modelo chave-fechadura? Tipo assim, ó. Isso é uma chave, aí você tem uma Lembra? célula que tem a fechadura e é exatamente assim. Parece muito come-come do jeito que eu fiz aqui, mas é isso. Aí o E a vírus ele regra da, encaixa certinho e ele entra. Oi, desculpa, Fran, não entendi. aquela regra da afinidade, igual na farmacologia? Isso, é exatamente isso. Não tem diferença nenhuma. É isso, tá? É isso. E esse bicho, igual o Covid, antes ele não grudava no ser humano, sabe? Igual o cachorro. O cachorro tem Covid faz muitos anos, mas os Covids do cachorro não entram no nosso corpo, porque a gente não tem a fechadura da chave do vírus deles. Não tem. Mais um dia, por sorte do destino ou por azar, esse chimpanzé tinha, da mesma forma que aquele morcego tinha. Mas é aquilo também, né? Eles comem carne de morcego há milhares de anos. E de repente, um morcego tinha um bichinho que era um pouquinho diferente. Sabe? De repente, o vírus normalmente era, sei lá, tinha um formato de, sei lá, uma bandeirinha de festa junina, vai. Esse era o normal do vírus. Aí, de repente, um dia um vírus nasceu defeituoso e nasceu sem essa parte aqui de cima, e ele era mais ou menos assim. Aí deu a sorte de caiar no dia que o cara foi matar esse chimpanzé, e aí o vírus entrou no corpo do cara. Entende que foi acaso? Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Isso aqui é tipo Darwin, sabe? É se adaptar. E os vírus, eles se adaptam muito rápido. Muito. E um dia, um vírus do HIV. HIV é o nome do vírus, tá? É tipo SARS-CoV. Aliás, perdão, COVID. Ih, não, pera. SARS-CoV, perdão. SARS-CoV-2 é o vírus que causa COVID. Então, um dia o HIV entrou no corpo humano. Porque o cara estava matando o chimpanzé e o sangue do chimpanzé estava com esse vírus, que entre os chimpanzés causam outros problemas, mas entrou numa cutícula desse cara e aí a gente já sabe o que que aconteceu. E esse vírus, ele faz uma coisa bem. Todo vírus. Assim, pensa agora no vírus como um ser vivo, tá? E como todo ser vivo, o que ele faz é se reproduzir. Então, a única coisa que ele faz é se reproduzir. Ele faz outras coisas de maldade mesmo, mas o que ele mais quer é se reproduzir. E ele tem um lugarzinho bem chato para se reproduzir. Quando esse vírus aqui
entrou na corrente sanguínea daquele cara, esse CD4 aqui, que é o soldado da patrulha, ele falou, ok, bicho, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí ele foi lá e engoliu o bicho. Para falar, deixa eu ver o que tá acontecendo. Só que, como todo vírus, isso é todo vírus, tá? Todo vírus, ele muda a fita do DNA dessa célula do CD4. E todo vírus faz isso, eles mudam o DNA da célula. E a célula faz o quê? A célula ela pega oxigênio, ela pega nutrientes para fazer a função dela. Tipo, a célula do seu cabelo. Ela pega o que você come, ela pega oxigênio e faz cabelo. É o que ela sabe fazer. Então, deixa eu aumentar agora essa célula aqui para deixar ela bem legal. Usa imaginação, faz de conta que é uma célula bem bonita. Dentro da célula tem um núcleo aqui bonitinho. Mano, não tô viajando, tá? Não é tão longe, não. Não vou muito longe nisso, não. Mas aqui no núcleo tem o DNA. Olha o meu DNA, como tá bonitinho. Tá? O que esse vírus faz? Ele entra na célula e dentro da célula ele vai procurar o núcleo. Quando ele entra no núcleo, ele muda o DNA da célula. Então vamos lá, vamos desenhar a célula de DNA aqui. A célula não, o núcleo ali. Aí o DNA tá assim, né? Aí ele pega uma parte da fita do DNA e ele muda. Ele muda para quê? Para obrigar agora essa célula a trabalhar para ele. Isso é todo vírus, tá? Aí ele vai lá e escreve: célula, faça vírus. Aí a célula faz o quê? Faz vírus. Então é como se ele entrasse na casa da pessoa, obriga todo mundo da casa a cozinhar para ele, e trabalhar para ele, e servir ele, porque assim ele vai se reproduzindo. Só que ele faz isso aonde? Ele faz isso no soldado de reconhecimento. Então, ele pegou o soldado de reconhecimento e fez de refém, e vai obrigar agora esse soldado de reconhecimento a reproduzir vírus. Essas bolinhas pretas são vírus novos, tá? E assim, eu estou simplificando, mas eu estou colocando um vírus. Mas vamos colocar milhares de vírus, tá? Mas é um numa célula. Um vírus numa célula vai se reproduzir, 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 até o momento que essa célula vai ficar cheia de vírus, estufada de vírus. E aí ela vai explodir, literalmente. E aí, quando ela explode, ela libera milhares de outros vírus dentro do seu corpo. Isso é o que o Professor, vírus faz. Oi, Sofia, pode falar. é por isso que não tem Ah, cura? perdão, eu estendo. A Por... volta do porquê ele não tem cura é um pouco Então, pior. porque assim, se ele faz uma modificação, é sinal que seu corpo se adapta com aquela situação, então acha normal aquele vírus habitar ali. Sim, sim. Mas Então, por ele. isso que é tão difícil achar um. Primeiro, que vírus é o seu corpo que tem que combater, né? Acho que não tem Uhum. medicamento nenhum que consiga combater isso. Mas seria por conta disso que o próprio corpo não consiga, tipo, eliminar esse vírus por conta dessa modificação que tem na célula? Sté, seu raciocínio tá certo, só que ele ainda tá um pouquinho incompleto. Mas ele tá certo sim. Só não é só por isso, é um pouquinho pior. Oi, professor. Oi, Thalita. Boa noite, cheguei Boa atrasada. noite. Não tem problema, senta aí, pega uma cadeira. Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa pergunta da Esté. Hum. Quando eu já li em algum lugar que o vírus do HIV ele vai modificando o DNA dele. Uhum. Além do DNA do hospedeiro, no caso da pessoa que está infectada, ele modifica o DNA dele o tempo todo, por isso também que eles não conseguem sequenciar para fazer tipo uma vacina, alguma coisa para combater ele. É isso mesmo ou não? Parecido com isso, mas eu acho que ainda é um pouco pior também. Ó, Nossa, tá então, além de certo. duplicação, ele é resistente, persistente. Aí é que tá, ele não é tão resistente, graças a Deus. Mas ele tem. Lembra que a ideia que você colocou, Thalita, dele mudar a fita do DNA é certo.
Isso é fato. Só que ele só muda o DNA daquela célula, tá? Ele, por exemplo, não vai mudar o DNA da célula que produz pele. Não. Ele só vai grudar na CD4 em especial. Nas células de defesa, principalmente o CD4. Ele tem uma chave fechadura que encaixa certinho na CD4. É como se ele tivesse a chave do soldado que sai para fazer a ronda. Esse é o primeiro problema. Porque o CD4 é a célula que identifica outros vírus, outras doenças. E ele já sequestra e o cara ele já perde a função. Porque agora ele só tem a função de produzir vírus. Mas, por exemplo, se você está contaminada com Covid, o Covid faz exatamente isso daqui. Só que o Covid não faz isso no CD4. O Covid faz isso na ECA, lembra? Da enzima conversora de angiotensina do pulmão? É uma outra porta, é uma chave que entra numa outra fechadura, numa proteína. Então é uma volta um pouquinho diferente. O Covid, então ele não afeta os glóbulos brancos. Assim o CD4 faz a função de fagocitar o Covid, aprender como é que se combate o Covid, aí ele compartilha com todo mundo e aí o seu corpo consegue combater o Covid. Ou qualquer outro resfriado, tipo influenza, tipo qualquer coisa mesmo. Nesse caso, ela pega o CD4, que é o cara responsável por fazer isso. Então, só aí já tem um baita de um problema, mas é um pouquinho pior. Ela faz a edição do DNA. E lembra que eu falei que antigamente ela era assim, ó? E aí, de repente, um dia nasceu uma diferente e entrou no corpo humano? O que ele faz? Como qualquer vírus, ele muda de forma muito rápida. Olha só quantos Covids a gente tem hoje em dia. É a mesma ideia daqui. Ele vai se mudando, ele vai se alterando, ele vai se adaptando, porque o corpo aprende a combater. O corpo ele tá apanhando, o CD4 está sofrendo, mas tem outras células ali que estão fazendo a mesma função. O engenheiro fez isso bem feito. Aí, beleza. A célula era assim, aí o vírus, beleza, demorou um tempinho, mas o corpo aprendeu a combater. Aí, de repente, o vírus, ele mudou uma coisinha. Aí ele fez tipo assim, ó. Gente, eu estou tentando simplificar com desenho, mas é um pouco mais complexo que isso, mas não é tão difícil também não. Aí o vírus fez isso aqui, ó. Aí, de repente, o outro vírus, e aí ele volta a agredir o corpo. Então, quer dizer, o seu corpo aprende a combater essa primeira aqui. Aí, beleza, se eu ver essa daqui, eu combato. Mas aí o vírus aprende. E aí o vírus, o HIV, ele se adapta desse outro jeito. Aí o corpo aprende a combater esse. Aí o vírus vai e faz isso aqui. O encaixe é o mesmo. A ideia, ele vai encaixar igualzinho. Só que ele vai se adaptando, ele vai mudando. Como qualquer vírus. Só que o HIV tem uma característica, ele muda muito rápido, muito rápido. Na proporção com outros vírus, tá? Então vamos lá. O HIV é um vírus que muda muito rápido, que agride células que identificam outros vírus. Quando ele entra, ele se reproduz e obriga essa célula a produzir mais. A partir do momento que ele entra no seu corpo, ele vai vai cair na CD4 ali, tá? Mas rapidamente ele já vai cair na corrente sanguínea. E aí, rapidamente, como qualquer vírus, ele vai se alastrar para todas as células de defesa do seu corpo. Aonde que a gente mais tem células de defesa, vocês lembram? Tipo, onde que elas se aglomeram? Não? Linfonodos, professor? Linfonodos, boa. Linfonodos. Então, depois de 2, 3 dias da doença, que você se contaminou com isso, daqui a pouco eu falo as formas, tá? Mas depois de 2, 3 dias que esse vírus entrou na sua corrente sanguínea, ele vai começar a se acumular em alguns lugares, tipo linfonodos, e por aí vai.
Outros lugares que produzem e tem muitos glóbulos brancos é tipo o baço, as amígdalas, até o apêndice ainda tem um pouquinho, mas deu para entender a ideia? Esses órgãos linfóides. E aí, depois que ele caiu ali no meio da galera, onde tem um monte de CD4, 2, 3 dias depois ele já está totalmente alastrado e causando um grande impacto. Então, tá. Ele é um vírus que se muda muito rápido, mas como qualquer vírus, o corpo aprende a combater ele. Demora um pouquinho mais, mas o corpo dá um jeito e aprende. Então, uns 3 dias depois, o seu corpo tá combatendo. Como qualquer vírus, você pode ter sintomas de virose. Diarreia, vômito, dor no corpo, febre, mal-estar, mialgia, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça. Virose, Covid. Mesmos sinais e sintomas, mesmos. Não tem diferença nenhuma. Mas tem uma galera aí que não sente nada, porque tá forte e vida que segue, tá? Então, assim que o vírus entra, ele vai causar esse estrago todo. Só que aí seu corpo vai aprender a combater esse bicho, e ele vai combatendo, e ele vai ganhando do HIV. Então, sim, o corpo combate o HIV. Só que eu falei que o HIV, ele se muda muito rápido. Ele se adapta muito rápido. Quando ele percebe que ele está perdendo, aí ele vai e muda a forma dele agir. Então vamos lá, vamos colocar isso numa linha do tempo. Imagina que você se contaminou com Covid, com HIV. Uns 10, 15 dias o seu corpo vai aprender a combater e já vai começando a combater, tá? Oi, Fran, pode perguntar. Professora, acho que eu não entendi uma coisa. Como, por exemplo, Hum. eles lá, né, se armazenam nos linfonodos, né? Nisso pode haver, no caso, poderia ter nódulos, alguma coisa, né? Pode ser. Só que eu não entendi uma coisa. Por exemplo, como ele muda rápido e o corpo ele aprende a combater e ele muda de novo. Uhum. O HIV ele é inoculado, ele fica ali parado, literalmente, até ele proporcionalmente gerar a doença, né? Só que não era, então, Boa. Pode sintoma? concluir, perdão. Não era para ele? Por exemplo, Hum. inicialmente pode ter esses sintomas, não é? Uhum. Mas isso é início. E depois a pessoa fica normal, sem ter sintomas. Essa é a Como que parte, tu tá tentando combater e ele tá mudando? essa é a parte assustadora do HIV. Então, imagina assim, ó, tá? Eu vou apagar essa lousa aqui, só para facilitar a identificação. Não, não vou apagar não, vou deixar ele do ladinho, aí vocês vão usando a imaginação, a gente vai usando do outro lado agora. Pronto. Aí depois eu mando um print para todo mundo. Aí você tem um vírus aqui, e outro, e outro. Só para facilitar, vou desenhar só 5, mas imagina que são 5 milhões, tá? Aí por 5 dias o vírus acaba com você, deixa com todos aqueles sinais, sintomas. Aí por volta de uma semana, 10 dias, o seu corpo vai aprendendo a combater. Aí o seu corpo vai lá e destrói uma parte dele. Essa é a fase aguda da doença, tá? O seu corpo vai sofrer muito, porque acabou de chegar esse vírus. Aí o corpo vai se adaptar e vai conseguir começar a combater. Aí ele vai combater e vai sobrar, tipo, pouquinhos vírus, bem pouquinhos, quase nada de vírus. Só que aí esse vírus vai mudar. Vamos mudar ele. Vamos colocar sei lá, azul clarinho. Agora ele é azul clarinho. Aí sobrou um vírus, tá? É só um modelo hipotético, mas sobrou uma carga viral bem baixa, bem baixinha. Depois de um mês, 28 dias mais ou menos, a carga viral é quase nula, quase. Vamos supor que você não faz nenhum tratamento, nenhum. Aí vai sobrar ele, tá? E, pô, ninguém vai achar que tá com HIV só porque tá com dor no corpo, com febre. Pô, é gripe. É um sintoma gripal. Aí esse vírus que sobrou, ele vai se reproduzir de novo. Mas agora sobrou só um, então ele vai se reproduzir um pouquinho mais devagar. E o corpo já tá meio ligado para combater esse negócio aí.
E por mais ou menos 10 anos, o que vai acontecer é esse eterno gato e rato. Então o vírus vai se reproduzir um pouquinho, o corpo vai destruir esse pouquinho. O vírus vai se reproduzir mais um pouquinho, aí o corpo vai lá e destrói mais um pouquinho. Mais um pouquinho, e fica nesse eterno jogo besta de o vírus muda um pouquinho, de pega-pega. Eu acho que é isso, esconde-esconde. O corpo vai, destrói, aí ele vai e muda. Aí o corpo vai, destrói, ele vai lá e muda. Por mais ou menos de 5 a 10 anos, isso acontece e a pessoa não tem sintomas. Não tem. Só que começa a criar uma sequela. Porque ele gosta de grudar no CD4. Olha o CD4 aqui, ó. E aos poucos, o CD4 vai ficando um CD4 doente e ele não faz muito bem a função dele. E qual que é a função dele? Identificar os vírus que estão entrando no corpo. Identificar os bichos que estão entrando. E aos poucos você vai perdendo o CD4, porque aos poucos ele está se destruindo. Bem aos poucos. Tipo, um dia você tem 600 mil, no outro dia você tem 559. Depois de 2 anos você tem 500 mil. Então é uma coisa bem lenta, mas progressiva. E por uns 10 anos, esse vírus vai ficando bem abaixo do radar. Só que nesse intervalo você está perdendo células, você vai perdendo células, até que um dia não tem mais células para identificar essa mudança dele. Então imagina, ele mudou agora para laranja, ninguém foi lá destruir ele, opa, acho que eu consegui achar um jeito aqui de me reproduzir sem ninguém me atacar. Aí ele vai se reproduzir de novo. Só que agora são 2. 3, vai. Aí seu corpo tá apanhando, mas ele ainda tá lutando. Aí ele vai lá e destrói mais um. Só que agora, sabe, já eram 2. E agora, de repente, você vai ter 4. E de repente o vírus começa a ganhar e virar o jogo a favor dele. Então vamos lá. Primeira fase do HIV, ele se prolifera demais. Ele explode. Ele ataca seu corpo com tudo. O seu corpo revida. Só que o corpo não consegue destruir totalmente. Existe uma pequena parcela da população, e eu tenho que falar isso para vocês, mas é muito raro, tem uma pequena parcela da população que consegue destruir esse vírus sem ele virar um problema. Mas é muito raro, tá? E agora que eu dei um alt tab, eu até me assustei que tem 3 mãozinhas levantadas. Eu vou por ordem daqui alfabética, tá? Pode falar, Esther. Então, professor, é por isso então que a pessoa fica tão debilitada por conta de o corpo tentar combater esse vírus a todo momento e também Pior. Sim, perdão, pode concluir. outra questão, esse CD4 é uma parte da célula de defesa, principal. Uhum. E por isso que as outras partes não conseguem destruí-las, por ela ser uma das células de defesas principais. E ela é o identificador, sabe? Então, sem ela, as outras conseguem trabalhar? Conseguem, mas não de uma forma tão eficaz. E enquanto o corpo está numa fase. É igual quando você está resfriado, muito doente, e você pega uma infecção de urina. É porque o corpo está tão ocupado combatendo uma coisa, de repente ele tem que combater 2, é fogo, é difícil. Mas nesse caso, tem o boom. Aí depois ele vai lá para baixo. Ele fica off-label. Conforme a situação ele vai ganhando, ele vai ganhando, ele vai ganhando, o CD4 começa a se desviar para reproduzir vírus. Porque o vírus vai sequestrando o CD4. E nesse intervalo, qualquer outro vírus que tiver aqui fora, se ele entrar no corpo, tipo, imagina que você foi lá e cortou de novo o dedo. Só que agora não tem um CD4 para ir lá identificar que bicho é esse que entrou no seu corpo. E como eu te falei, tem bichos o tempo inteiro ao nosso redor.
Só que o nosso corpo está o tempo inteiro identificando e combatendo, identificando e combatendo. Só que agora não está identificando, então ele não tem como combater de uma forma tão rápida ou tão eficaz. E aí, aos poucos, você vai ficando mais mais exposto, mais vulnerável, eu quis dizer, para qualquer Então a coisa, gente não, tipo. então a gente não poderia, tipo, nem considerar mais, vamos supor, uma pessoa que tem HIV, considerar mais que esse CD4 seria uma célula de defesa, porque ela já estaria Teoricamente, com toda o tomada vírus. por vírus. Isso, então já é uma parte que já, tipo, já é excluída, não tem mais o que fazer. Então não seria mais uma célula de defesa, no caso, porque ela não estaria defendendo Exatamente. mais nada. No começo, o vírus dá um boom. Aí o seu corpo vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo, e aí o vírus, o seu corpo ganha. Mas o vírus nunca some. Aí aos poucos o vírus vai ganhando força, e aos poucos suas células de defesa vão perdendo força. Até o ponto que vira o jogo depois de um. Eu tô falando do prazo de 5 a 10 anos, que é o prazo sem tratamento, tá? Que é o tempo que o vírus demora mais ou menos para tomar conta de novo da situação. Só que agora não vai ter mais CD4 para combater. Não tem mais células T para destruir ou para identificar, para perceber, ele mudou a perninha. Ele colocou uma máscara diferente. Ele tá torto aqui. Não tem mais ele, porque eles estão todos tomados e ocupados reproduzindo vírus. Porque é desproporcional. O corpo não consegue destruir a rapidez com que o vírus consegue se adaptar. Deu para perceber também como é difícil fazer uma vacina, né? Porque se o vírus está mudando o tempo inteiro, como que eu vou fazer uma vacina que seja universal? Eu tenho que identificar uma característica que seja comum em todos os vírus do HIV. E identificaram até que recentemente, mas o Covid bagunçou um pouquinho isso, mas Brasil que foi um dos pioneiros nisso. Então agora a gente está encontrando uma característica em comum. Tipo, lembra que eu fiz o modelo da chave fechadura? A pontinha ali, a pirâmide é igual. Então, uma parte sendo igual, a gente já consegue vacinar todos os outros vírus. Pelo menos essa é a ideia. Entendeu? Entendi sim, professor. Pode perguntar, Lindinova. Eu tô indo pela ordem alfabética, tá? Professor, boa noite. É a medicação, como que ela funciona no caso do... Eu vou chegar lá já, mas ela impede que o vírus. Ela impede que a célula reproduza o vírus. Doideira, né? Eu vou explicar de bem direitinho já já, tá? Mas ela é isso. Ela não deixa a célula reproduzir o vírus. Aí o vírus fica parado ali dentro da célula. Ok, obrigada. Imagina. Oi, Thali, pode falar. Professor, no caso assim de mãe gestante que tem HIV, e aí tem todo aquele cuidado de não estourar a bolsa, às vezes fazem isso para a criança não ter o contato com o sangue da mãe. No caso, a criança nasce sem o vírus e só teria o vírus se tivesse contato com o sangue ou amamentação, ou ela nasce com o vírus mesmo assim. Como que acontece nesse caso, assim, de criança de mãe soropositiva? Ou pai, Doideira, né? Mas o cordão umbilical produz não, ele não deixa o vírus passar. O cordão umbilical, ele isola o corpo da mulher com o corpo do bebê. São dois sistemas completamente diferentes. O que passa pelo cordão umbilical é só nutriente para o bebê. Oxigênio e glicose, vitaminas, essas coisas. Mas ele isola completamente. Até porque também o bebezinho, por exemplo, não precisa ter anticorpo. Então, quer dizer, ele está preso ali dentro. Então é um sistema próprio. A única coisa que o cordão umbilical transporta de um lado para o outro é oxigênio. Oxigênio não transporta célula do sangue e células glóbulos brancos, né? Então tem uma peneira. Então o bebezinho não pega HIV da mãe enquanto ele está na barriga da mãe. Mas, a partir do momento que ele nasce, ele já pode pegar no canal vaginal. Ele pode pegar no sangue da hora do parto. Ele pode pegar no leite da mãe.
Esse vírus. Então, Pode falar. e ele não tem um uso de. É que eu não sei direito, mas eles fazem algum uso de coquetel durante alguns primeiros anos ou não? Ou eles são Fazem. monitorados constantemente, assim? Tipo, se fizer um parto cesárea, com Uhum. o bebê nascendo empelicado, não estourando a bolsa para não ter o contato com o sangue da mãe, e a mãe não amamentando, eles fazem um controle pro bebê não ter durante um tempo, é isso? Ou é a vida? Não precisa fazer um tratamento, mas eles vão fazendo testes para ver se essa criança pegou em algum momento. Mas e não pode amamentar. Uma mãe com HIV não pode amamentar o filho para não passar. Ah, entendi, professor. Entendeu? Obrigada. Uhum. Nada. Meninas, tranquilo? Professor, eu tenho só mais Oi, uma pergunta. nada, pode falar. Vamos supor, a partir do momento que tem um contato com o vírus, fazendo o exame, já consta que você já Uhum. tem o HIV ou não? Ou tem um tempo de incubação, essas coisas, para poder ser identificado? A Ele partir de tem, quanto tempo? ele tem um tempo de incubação, mas por volta, por exemplo, aí de 3, 5 dias, você talvez não diagnostique com os testes convencionais. Precisa de um teste mais específico mesmo. Mas o tempo de incubação dele é uns 10, 15 dias aí. Ele tem uma progressão muito rápida no início, ele dá um boom, mas não é qualquer exame que vai mostrar. Até então é só uma célula que está alterada, não vai ter uma infecção no seu nariz, entende? Não vai ter alguma coisa fácil da gente pegar ali e falar, o vírus está aqui. Mas mesmo assim, o diagnóstico no começo, ele é ok, dá para ser feito fácil até, hoje em dia principalmente, mas não são nas primeiras horas. Demora aí uma semana, vai, mais ou menos. O prazo que eles colocam é de 3 a 15 dias, mais ou menos, para você conseguir diagnosticar. É igual o Covid, na verdade. Só que ele não é tão. Hoje em dia ele é mais fácil. Ah, uma coisa, por enquanto a gente está falando só da presença do vírus. A gente não está falando ainda da AIDS. Tá chegando na AIDS, mas ainda não é, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Oi, Thali, pode falar. Manda. Pode falar, gente. No Guarda caso pergunta, de não. gestante, né? Quando logo no começo da gestação da Yara, o médico pediu o exame de HIV de sangue, né? Até a gente tem que fazer autorização a sair o exame, o teste, enfim, é o resultado, né? É tudo com muitos termos para assinar lá. Aí, beleza, deu negativo e tal. Aí, no final da gestação, pediram de novo o exame de HIV. E depois, assim, esse semestre passado agora, que eu descobri através da professora Priscila, que teve um outro exame que eu fiz, que eu queria parto normal, que ela falou que não é comum de pedirem, né, para toda gestante. Que aí até ela perguntou: você já tinha tatuagem quando você estava gestante? Eu falei: não. Ela, mas você já tinha piercing? Eu falei: piercing eu tinha, mas tatuagem eu ainda não tinha nenhuma. Ela falou assim: porque normalmente pedem para quem já tem piercing ou tatuagem, que é um exame. Eu não lembro para que é. Eu sei que era para alguma coisa que, se fosse parto normal, se eu tivesse, eu ia ter que tomar alguma coisa antes do parto. Não lembro o que era. E o de HIV que eu fiquei cismada, que, tipo, pediram 2 vezes pra mim, entendeu? Tipo, se eu já tinha dado negativo primeiro, por que pediram de novo? Aí eu fiquei, será por causa dos piercings, né? Tipo, depois que eu comecei a pensar nesse sentido, porque, ou se realmente faz parte do pré-natal fazer todos esses exames 2 vezes, sei lá quantas vezes, até o 2 vezes eu não sei te dizer, mas que bom que fizeram, Thali. Porque tem muita gente. Imagina, de novo, primeiro sintoma é gripe. Segundo, terceiro, quarto sintoma vai aparecer depois de 10, 15 anos. Então, não é tão gritante assim os sintomas. É importante fazer os testes. Ah, eu não tenho comportamento de risco, eu não faço artes. Mas vou te falar, mais de 80% das pessoas não consideram os atos que elas fazem como comportamento de risco. Então é difícil você diagnosticar o HIV quando você pergunta para alguém: você tem comportamento de risco? Não. Quantos parceiros sexuais você teve nos últimos 6 meses? Acho que é mais ou menos essa a pergunta. Ah,
18. Você usa drogas? Não, só de vez em quando. Pô, então assim, tem comportamento de risco? Tem. Só que é subjetivo. O que é risco para mim? Ah, não, eu não fiz sexo. Eu fiz sexo anal. Não é sexo. Tá tudo bem. Eu fiz sexo oral em 15 pessoas numa noite, mas tá tudo bem. Então é muito proporcional e subjetivo perguntar o que é um comportamento de risco. Tatuagem é um comportamento de risco. Fazer um piercing é um comportamento de risco. Não existe chance? Existe. Vamos ter que verificar. Então, que bom que fizeram. Porque a maior parte das pessoas não sabe. Então, aí, lógico, né? Todos deram negativo, todos os exames que fizeram, só que depois que eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, então só pediram esses exames pra mim porque eu tinha piercing, tipo, Pode ser. que Ainda bem. Tudo bem. sabia que existia isso por causa dos piercings, no caso, né? Pessoal, esses exemplos que eu dei é sério, tá? Mais de 80% das pessoas não sabe que tem um comportamento de risco. É tipo, eu sou bonzinho. Lógico que eu presto. Quem não presta são os outros. Quer perguntar alguma coisa? Ah, você levantou a mão primeiro, né, Fran? Pode falar. Acho que a Fran vai saber responder melhor isso, sobre exames pré-natais. Era exatamente isso que eu ia fazer, professor. Esse exame que você fez, Thalita, é um do contenetezinho no ânus Sim, Ah, esse o suave. mesmo. Então é o seguinte, é protocolo. É para saber se você tem uma espécie de uma bactéria, agora eu não vou me lembrar o nome, mas é Clostridium. porque ela causa para o bebê. E se você tivesse, você teria que tomar uma medicação antes do parto. E a questão do HIV é protocolo também. Eles vão fazer antes do parto o teste do HIV, porque hoje se sabe que a maioria da contaminação que está acontecendo acontece dentro de casamento, de relações estáveis. Então a gente não imagina de onde pode vir. Então ele não é, às vezes, muitas vezes não é porque você tem um piercing, e sim porque você tem um esposo e pode ser que você não saiba direito o que seu esposo está fazendo. Então, por protocolo, medida de segurança é feita. Ah, Exatamente isso. entendi. Porque Boa, Fran. estranho do HIV que Obrigado. ter ido 2 vezes, né? Eu falei, ué, se deu negativo primeiro, por que estão pedindo o segundo agora? Mas agora eu entendi. Obrigada, viu? Quer perguntar alguma coisa, Fê? Eu vi que você tinha levantado aquela hora. Não, eu só ia falar que tem os centros de testagens também, né, que fazem as UBS também, que fazem os testes rápidos, caso as pessoas, não só para HIV, mas também para os sífilis, outras doenças, né? Exatamente. E são exames hoje em dia totalmente sigilosos, tá? Deixa eu aproveitar esse gancho que eu acho que é legal falar uma coisa para vocês. Bom, tá até aqui tranquilo? Então, o vírus dá o boom inicial, depois ele entra num stand-by, e depois ele dá um outro boom, só que esse último boom é quando ele toma realmente conta do corpo, tá? Deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui. Tá tendo surto de meningite e a gente, como profissional da saúde, pode tomar vacina de meningite. Eu tô com o braço que tá pesado para mexer. Então, toda vez que eu vou dar aula, eu me exponho muito, mas olha, tá pesadão aqui para falar, viu? E aí dá o último boom, que é o final, que é quando o corpo realmente já vai começar a perder o controle da situação, tá? Aí, deixa eu mostrar uma outra ideia voltando para cá. Lembra que eu falei que os CD4, eles são células de defesa que estão dentro do sangue, mas eles também estão embaixo aqui da sua pele, eles estão só ali esperando qualquer agente entrar. Porque embaixo do seu dedo, por exemplo, se eu cortar o dedo no ralador de queijo, igual eu fiz, fica fácil de eu identificar, fica rápido. Eu não vou precisar esperar o CD4 chegar na pele para fagocitar, para descobrir qual que é, para depois vir os soldados e combater. Não, ele já está ali, ele já está prontinho. Ele identifica, ele fagocita, ele já manda informação, ele já inflama a região, que é para trazer mais sangue e mais nutrientes. Então, pega essa informação aqui, ó.
tem um monte de células de defesa na nossa pele, na nossa... tudo, todos os órgãos e tudo mais. Então, tá. Vou trazer mais uma informação. A pele, ela é tipo um isolante, então tem várias células assim, ó, que isolam sua pele, fazem tipo uma casquinha assim, ó, uma capinha que te protege. Onde que essa parte é mais fina? Conseguem imaginar? Genital? Por exemplo, mas tem regiões muito mais fáceis, tipo boca, Mucosa, né? mucosas de modo geral. Entendi. Sabe onde que tem uma mucosa bem fininha? Bem fininha, tão fininha que às vezes dá para ver até o osso embaixo dela? Gengiva. Então, tem células de defesa na nossa gengiva e a gente corta às vezes a gengiva comendo, sabe? E não precisa ser, sei lá, tô comendo amendoim, por isso riscou. Não, você tá comendo às vezes uma coisinha boba. Ou às vezes você vai escovar os dentes, abre um pouquinho ali a gengiva, ela sangra bastante. Então é uma região que tem muito sangue passando, tem muitas células de defesa. Beleza. Precisa ser bem desse jeito mesmo, tá? Precisa ser com contato direto. Mas, por exemplo, não está na saliva. Está no sangue, está nas células de defesa. Não tem células de defesa na saliva. Não faria sentido. Na mucosa, na vagina, no pênis. No pênis, ainda na região ali, na glande, um pouquinho mais para dentro, ainda tem bastante. São regiões mais sensíveis. E principalmente o ânus, que é onde realmente tem muita vascularização. Muita. E outro lugar que tem células de defesa é no sêmen. Então, quando você pensa dessa forma, você entende que beijar não vai transmitir HIV. A não ser que você bata gengiva com gengiva, mas não vai acontecer isso. A não ser que você dê uma mordida muito forte na boca da pessoa, não vai transmitir tão fácil assim. E outra coisa, depende muito da carga viral da pessoa que está doente. Se for daquele primeiro boom, naqueles 3 a 4 primeiras semanas, tem uma carga viral enorme. Só que depois dá uma acalmada. Aí você vai ver um vírus aqui, outro lá longe. Então, mesmo nessa pessoa, eu vou colocar de um jeito com algumas aspas, tá? Essa pessoa que está num período calminho, sim, pode ser diagnosticado com teste rápido de farmácia, inclusive. Mas ela não transmite o vírus tão fácil. E aí você escuta algumas coisas do tipo, eu tenho HIV, mas eu não transmito. Sim, a chance de você transmitir é menor, mas você tem chance de transmitir. Professor, Oi. desculpa, eu não levantei a mãozinha. Oh, perdão, Mas, imagina, pode falar. Gente, eu até prefiro que vocês falem direto só, porque eu fico falando vendo o Paint e eu não vejo vocês. Desculpa, pode falar. então, mas assim, igual você falou, na saliva não tem. Mas como que faz o teste rápido com os. Suave na boca também, o teste rápido, não é? Porque ela raspa na mucosinha ali. E ela pega muito do seu DNA. Ah, entendi. Porque daí agora eu fiquei. Mas então como que faz o teste rápido se não tem na saliva? Agora eu fiquei nessa dúvida. Obrigada. Imagina. Oi, Fran, pode falar, perdão. Na faculdade a gente aprende que tomando a medicação tudo certinho, a carga fica nula, evitando a transmissão. E daí, agora você disse que é meio termo, como é que é isso? Vamos primeiro colocar num paciente que está sem tratamento, porque depois, quando eu falar do tratamento, eu vou abrir um novo parênteses que vai mudar algumas coisinhas. Mudar não, vai manter, só que vai favorecer algumas coisinhas. Mas mesmo tomando o medicamento, tudo, basta um vírus passar errado. Então, é como se você estivesse brincando de roleta russa, mas realmente, você tem um revólver ali com 100 balas, você só colocou uma. É difícil? É, mas tem a chance.
Por via das dúvidas, não brinquem, não arrisquem, mas tem a chance. Eu vou te mostrar já a parte do tratamento, mas sim, o medicamento ele dá uma boa diminuída nisso. Não resolve 100%, mas ele dá uma boa diminuída. Quase 100%. Quase. Ô, professor, Professor, opa, desculpa, pode falar, Tânia. quando eu estava fazendo o curso de acupuntura, teve uma vez que a professora ensinando a gente, né, as agulhas mesmo, a gente já estava na parte prática de aprender a colocar agulha e tal, ela acabou se furando com a agulha que tinha tirado de um dos alunos, né, que estava sendo o modelo. Testado ali, a cobaia. Uhum. Aí ela até perguntou para ele, ela pediu para ele fazer o exame e tudo mais. Mas assim, se a pessoa aconteceu esse acidente, sei lá, uma enfermeira, enfim, e o paciente não quis falar e sabe que tem HIV, por exemplo, ou não quis falar, ou então ele sabe e ele fala, olha, eu tenho. Aí a pessoa já tem que tomar o coquetel, que se acidentou, já tem que tomar o coquetel. Essa pessoa que já toma o coquetel no mesmo dia que aconteceu esse acidente, vamos dizer assim, ela pode não desenvolver, não pegar o HIV, ou mesmo assim, mesmo tomando o coquetel no mesmo dia, ainda tem o risco de ficar com a carga viral só baixa e ficar ali incubadinho e depois de 10 anos, bum, aparecer, ou não? Pode. Ela pode não pegar a doença. Então ela pode, tipo, se ela souber no mesmo dia, ela pode, com o coquetel, não ter nada. Pode. Essa frase que eu coloquei aqui, é o PEP. Entendi. Profilaxia. Ixi, não, só que tá em inglês. É o PEP. Profilaxia pós-exposição. Ô, professor, Oi. Tá, obrigada. que nem você Imagina. falou que sobre o coquetel, que diminui a carga viral, mas vamos supor que esse paciente ele pegue outro vírus em relação a outra doença. Esse coquetel ainda fazeria efeito do mesmo jeito? Ele tendo outra carga viral De outro vírus? de outro vírus, mas vamos supor que seja um vírus potente, resistente, de uma doença grave também. Sim. Daria alguma modificação? Não. Não precisa. Graças a Deus. É uma terapia bem específica também. Então, ó, já vou pegar esse gancho então. Meninas, tudo bem quanto a gengivas e mucosas? Tipo, como passa, como pega? Sim. Então, dá para pegar HIV fazendo sexo oral. Dá para pegar HIV fazendo sexo anal. É a principal ferramenta de transmissão. É a principal porque o ânus é muito vascularizado, o sêmen possui uma carga viral muito alta e, como tem atrito, é fácil pensar que vai acontecer alguma lesãozinha. Dá para imaginar isso. E tem vários comportamentos de risco, do tipo. Imagina, tem gente que trabalha com sexo de várias formas diferentes. Tem gente que tem fatores de risco aí, do tipo que trabalha com agulhas. E pode acontecer de se furar, pode acontecer essas coisas. Comportamento de risco principal é realmente esse comportamento de ter vários parceiros sexuais, é o principal. Comportamento homossexual entre homens acaba sendo, sim, um público muito sensível para isso. Não porque eles não se protegem, na verdade né? Mas não pelo grupo, mas porque o grupo tem uma prática de uma atividade que é um pouco mais, que expõe essas pessoas mais ao risco, entende? Uma coisa é você ter um relacionamento hétero, onde o pênis na vagina foi feito para isso, não vai machucar, não vai sangrar tanto, mesmo assim tem risco e acontece muito. Mas no anal é muito mais intenso essa exposição. E comportamento de usuários de drogas, que compartilham seringas e tudo, porque eu não vou comprar uma seringa de, sei lá, R$ 2, nem sei quanto tá isso hoje em dia na farmácia, mas porque eu vou usar do meu amiguinho. E aí basta um amiguinho que já teve um comportamento dessa forma com outros amiguinhos, de compartilhar a mesma seringa. Então ele já pegou HIV, ele compartilha ali e todo mundo pega. Basta uma
um leucócito doente para transmitir para todos os outros. E depois eu vou falar dessa profilaxia pós-exposição, também tem a profilaxia pré-exposição, mas tem a pós-exposição também. Então, o que o medicamento faz? Bom, HIV não tem cura. Depois que o HIV se desenvolve, aí sim você vai ter uma SIDA ou AIDS, que é nada mais do que o seu corpo ficar totalmente exposto a todos os vírus e infecções que existem. Então, coisas de segunda a segunda, que a gente está andando na rua e entra o vírus, para mim não fez diferença nenhuma. Talvez hoje tenha entrado algum bicho no meu corpo que mataria alguém que tem HIV. SIDA. No HIV em si, não. Mas o meu corpo eliminou e hoje é só sexta-feira. Mas para alguém que tem essa situação, pode sim virar um problema numa coisa boba. Um vírus bobo que poderia matar. E pode, e é o que principalmente mata eles. Para vocês terem ideia, eles pegaram um grupo de 100 pessoas, vai. Era mais do que isso, acho que era 230. Enfim, mas pegaram 230 soro positivo e 200 e cacetada soro negativo. E o grupo positivo, mais de 90% precisou ir para o hospital por uma infecção no período de 6 meses. Enquanto que isso foi o quê? 4% no grupo negativo. Então é muito discrepante a diferença do quanto essa pessoa fica exposta a qualquer coisa. Gripe, resfriado, poeira, que tem um monte de bactéria, vírus, eles têm pneumonia muito mais fácil porque o corpo deles está muito mais exposto a uma infecção. Mas isso, de novo, carga viral inicial, depois entra em stand-by, 10, 20 anos, depois vem com tudo. Tá bom? Meninas, tá fazendo sentido? Tá Sim. tranquilo até aqui? Tá dando para pegar bem a ideia? Então, vou dar mais uns passinhos. Então, ó, voltando aqui na minha célula Dodói, o vírus, ele coloca o DNA dele, ele duplica o DNA dele dentro do DNA do núcleo, tá? Então, aqui ele tem o DNA dele, tuque, tuque, tuque. Aí ele vai lá e coloca o DNA dele dentro do núcleo da célula, tuque, tuque, tuque. Aí a célula vai produzir DNA de vírus também. Só que para colocar o DNA dele lá dentro, tem uma enzima, eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, porque é uma enzima, então é um nome bem difícil, mas que ela lê essa fita aqui de DNA e coloca aqui dentro. É alguma coisa transdutora ASE no final, mas eu não vou lembrar, gente. Mas beleza, deu para entender a ideia, né? É uma enziminha que pega daqui e reproduz para cá. Reproduz. É um vírus que reproduz o DNA dele dentro da célula. Então, os medicamentos que não deixam isso acontecer são medicamentos antirretrovirais. Antirretrovirais. Tranquilo? Eles não deixam essa enzima fazer essa proeza aqui. Terapia antirretroviral, TARV, TARV, são os medicamentos que a gente usa, acho que desde 1995 até hoje. O professor, Oi. eu vou fazer uma pergunta, mas não sei se o senhor vai entender. É assim, eles podem diminuir, com os medicamentos, eles podem diminuir, mas não vai acabar, mas eles podem ir amenizando a AIDS. Aí é que tá. Ele não tem cura, mas Certo. com esse medicamento, como não vai acontecer a transmissão, a reprodução, o vírus ele só fica ali. Ele vai se reproduzindo devagarinho, ele vai dando um jeito. Às vezes o medicamento não chega em uma célula, e aí às vezes é uma oportunidade que ela tem de fazer a curva e entrar lá dentro.
Lembrando que é um vírus que entra dentro do CD4, então o CD4 não identifica ele, então o corpo não vai gerar necessariamente aquela resposta anti-inflamatória bonita para combater esse vírus, e o vírus passa meio que stand-by ali, ele fica meio quietinho, mas ele continua fazendo a função dele, e ele continua se mudando para fugir do sistema imunológico. Então, Tá. ele só não vai se reproduzir tão rápido, mas ele vai se reproduzir também. Só que Porque aí uma pessoa... Pode falar, Duda. tinha uma paciente que ela falou para mim que, né, que a, ela tinha melhorado muito, que a plaqueta, sei lá, dela tinha caído bastante na parte da... que ela tem AIDS, né? E ela falou assim, tá quase acabando. Eu falei, como assim acabando? Ela falou assim, que eu fiz o exame, o médico falou que ele melhorou muito e que tá bem baixa, não tem quase nada. Mas eu falei, mas como? É exatamente isso. Tá muito baixo a carga viral dele. O vírus está vivo, ele não morre assim. Tem pouquíssimos relatos de cura do HIV, inclusive uma delas foi de uma gestante, que eu não sei muito bem o que aconteceu, mas sei que uma gestante usou, parece que células-tronco do cordão umbilical e deu certo. E aí ela foi curada. E tem alguns casos também por tratamento e tudo mais. Mas eu também não sei muitos detalhes, não me lembro agora de cabeça, mas funcionou. Tem algumas pessoas que já foram curadas do HIV. Só que a carga viral, que antes matava, virava uma SIDA com 10 anos, você fazendo esse tipo de tratamento, você vai ter 20, 30, 40 anos até aparecer a SIDA. Então você vai ter uma vida normal, ou pelo menos bem próxima disso. Lógico, a cabeça fica preocupada, você precisa se cuidar, você precisa continuar fazendo o seu controle, mas poxa, sabe? Às vezes é 50 anos aí que você vai ter uma vida tranquila. É que ainda não deu muito tempo para a gente descobrir o quanto tempo a mais, porque o vírus foi o quê? 1970 e alguma coisa? Então a gente ainda está entendendo o que está acontecendo. Uhum. Obrigada. Imagina. Meninas, alguma dúvida? Comentários, críticas, dúvidas? Oi, Fran. Translaminase. Obrigado. Ela limita essa transmissão, essa transcrição da fita de RNA para DNA. Ixi. O HIV, ele é um vírus, e vírus não tem uma fita de DNA, ele tem o RNA, e em especial o HIV ele tem uma fita dupla de RNA, que é parecida então com uma fita dupla de DNA. É meio doido, mas isso eu lembro bem, e por isso que ele é tão facilmente assim integrável no nosso corpo. Então a terapia ela não deixa isso aqui acontecer. Ela não deixa, perdão, ela não deixa isso acontecer tão frequentemente, mas acontece. Então, se a pessoa ia ter uma SIDA com 10 anos de vírus, agora ela vai ter uma SIDA com 40. E aí a gente vê o que a gente faz. Só que, vamos lá, não tem cura, porque o vírus está mudando o tempo inteiro. Pelo menos a gente ainda não conhece uma chave em comum. Conhece, mas ainda está iniciando aí alguns estudos. Então a gente ainda não tem muita coisa que a gente possa fazer para tirar o vírus, para resolver o problema raiz. Então o que a gente faz é ir podando as folhas, do tipo vai tratando os sintomas. Sintomas, infecção recorrente, pneumonia recorrente, infecção de tudo, sabe? De urina, de pulmão, de conjuntivite, enfim, todas essas complicações. Antes de eu entrar nessa profilaxia aqui, ó, que isso aqui também é uma coisa bem interessante para a gente discutir como profissional da saúde. Ah, aqui, esse medicamento, a terapia com antirretroviral, ela causa efeitos colaterais, lógico. Machuca muito o intestino, diarreia, vômito, náusea, fraqueza. São sintomas comuns em quem tem essa situação, tá? Mas eles precisam fazer uso contínuo desse medicamento pro resto da vida.
Os principais, acho que são 2 comprimidos e mais um. Então, acho que são 3 comprimidos por dia, se eu não me engano. Tá? Mas aí vai ter várias formas diferentes. Tem mais de 20 formas diferentes de você evitar que isso daqui aconteça. Uma melhor que a outra, mas por via das dúvidas, eles tomam 2, 3 tipos diferentes. Só que, como todo efeito, como todo medicamento, tem efeito colateral também, tá bom? Meninas, está fazendo sentido? Dá para seguir? Sim. Sim? Sim. Então, eu já vou entrar aqui nessa parte, porque acho que isso para a gente interessa bastante. Então, tem pessoas que trabalham com sexo. E ponto. Elas sabem que elas estão expostas ao risco de ponto. Então, elas podem usar o TARV de forma profilática. É tipo tomar anticoncepcional. É uma profilaxia para alguma coisa, nesse caso, para o vírus, tá? Então, eles tomam 2, 3 semanas antes do fato de que eles vão se expor ao risco, que eles sabem que existe isso em risco, porque aí, por mais que entre um vírus, ou sei lá, 1 milhão de vírus, alguns não vão ter tempo de se reproduzir e o corpo vai conseguir destruir. Não necessariamente você vai ganhar imunidade para o HIV, porque ele está sempre mudando. Então, ele não está mudando no seu corpo, mas ele está mudando aqui na sociedade. Imagina quantas milhares de vezes esse vírus já não mudou, desde que ele foi descoberto, né? Ou, como para nós, que somos da área da saúde, às vezes dá merda. Às vezes você está atendendo o paciente e ele, sei lá, ele te fura, ele vai para cima de você, ou então você vai pegar um acesso e sangra, ou às vezes estão fazendo o procedimento e o paciente começa a sangrar, ou a mão do paciente está com sangue, ele vai e coloca a mão na sua mão sem luva e entra numa cutícula sua, e por aí vai, coisas piores que eu não vou ficar dando muitos detalhes a essa hora, não. Mas pode acontecer da gente ficar exposto a alguém que tem esse vírus. Não só isso. Daqui a pouquinho eu falo sobre as outras coisas para deixar a cabeça de vocês bem tranquilinha. Então pode acontecer da gente ficar exposto ao HIV. Por via das dúvidas, quando alguém é exposto ao HIV ou não, a gente não sabe. Se a gente souber, sim, a pessoa vai tomar a terapia antirretroviral. Se a gente não sabe a fonte, quer dizer, alguém foi pegar o lixo que estava no hospital e se furou com uma agulha. Eu não sei, essa agulha pode ter HIV. Se tiver um paciente com HIV dentro da UTI, essa agulha pode ter HIV. A pessoa vai tomar a terapia antirretroviral. Vai passar 28 dias tomando medicamentos que vão causar náuseas, dor no corpo, diarreia, vômito, e vai ficar fazendo exames. Acho que o primeiro é na hora, depois de 1 semana, depois 3 semanas e depois por uns 6 meses aí. Isso é o tratamento básico de exposição, tá? Se a pessoa souber que a outra pessoa não tem, ela só precisa fazer acompanhamento para ver se vai aparecer alguma coisa. Alguma coisa, porque não é só HIV, que é uma doença sexualmente transmissível. Tem hepatite, tem gonorreia, tem sífilis, tem um monte de coisas doidas. Que eu não vou ficar cutucando, não, porque a cabeça fica doidinha com esse risco todo. Então, sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquido amniótico, líquor e secreções serosas, do tipo que tem na pleura, do tipo que tem no pericárdio, do tipo qualquer secreção de dentro do seu corpo. Isso tem risco de você ter transmissão do HIV. Agora, suor, lágrima, fezes, xixi, saliva, vômito, catarro, não tem. Só que, de novo, não é só HIV que é o problema.
A gente tem uma lista de coisas que podem ser pegas assim. Então, por via das dúvidas, a gente vai tratar com um esquema antirretroviral, que é um esquema com um monte de medicamentos aí para evitar que isso aconteça, tá bom? E a cabeça, né? Fica doidinha. Ó, eu achei aqui uma lista de doenças que são testadas quando a pessoa é exposta, quando a pessoa é exposta com algum sangue que ela não sabe. Então, HIV é o primeiro, hepatite C, hepatite B, sífilis, os antibióticos para tudo isso. Ah, e caso seja um estupro ou alguma coisa nesse sentido, gravidez. E também gonorreia. Ô, professor, Oi. então esse tratamento antirretroviral, ele serve não só para o HIV, ele serve para esses outros vírus também ou não? Essa é a parte triste. Não, ele só serve para o HIV. Os Aham. outros ele não tem. Não tem, Ele vai existe. passar. A pessoa vai tomar as vacinas do que existe vacina, a pessoa vai fazer tratamento porque existe tratamento, mas não existe uma cura para nenhuma dessas doenças. A gestação não é doença, mas está incluso ali no pacote. Teste de gravidez também é feito, tá? Tranquilo aqui, meninas? Então, o quadro clínico vai depender de um monte de coisas. Vai depender da carga viral do paciente, vai depender da fase da doença que ele está, vai depender se ele está tomando os medicamentos certinhos. Só que o que acontece é aquilo. Eu não tenho nenhum sintoma, só os sintomas que o medicamento me causa. Azia, mal-estar, diarreia e blá blá blá. O que a maior parte das pessoas com essa doença fazem é simplesmente parar de tomar esses medicamentos. E numa dessa, realmente, eles transmitem porque eu tô me sentindo bem, eu não tô precisando tomar remédio, e por aí vai. Tem uma... Já ouviram falar de Rush cutâneo? As pessoas que tomam antirretrovirais, elas ficam com muitas manchas no rosto, no corpo, e coça, e a pessoa fica toda pipocada. Também é um efeito colateral, tá? Então as pessoas têm um comportamento de risco, de novo, do tipo, não vou tomar remédio, não tô sentindo nada, só tô sentindo que o remédio me causa mal-estar pra caramba, não vou mais tomar isso aqui. Só que numa dessas o vírus, ele tá lá, ele nunca vai sumir, a não ser que a gente encontre uma cura. Ah, mas a pessoa tá totalmente assintomática, ela transmite? Pode ser que sim. De novo, não é uma moeda que eu tô a fim de jogar e rezar pra dar cara. Então, por via das dúvidas, a proteção. E é a única forma de evitar. Ô, professor, Oi. e os médicos, no caso, eles têm que orientar muito bem a pessoa quando eles fazem esse exame de carga viral e dizem que a carga viral é quase nula ou zerada, para a pessoa não parar de tomar a medicação, né? Senão ela vai achar, tô curada e não preciso mais tomar. Sim. E é onde pode ficar ruim, né? De Tem novo. que ter um trabalho de conversar muito bem conversado, porque assim, é difícil, né? Cada um ouve aquilo que quer. Porque eu posso falar para você assim, olha, sua carga viral está quase nula, então a chance de você transmitir o vírus é bem pequena, mas ela existe, então toma cuidado, usa preservativo, tal. O que que a pessoa ouve? Blá, 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 você não, pode ser que você não transmita mais, blá, 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 blá. Ah, então, quer saber? Vou voltar para minha vida louca. E é isso. Não é raro disso acontecer, pessoal, não é raro. Como profissional da saúde, vocês têm que saber também que o HIV, ele tem uma notificação compulsória. Então, a gente tem que notificar, mas a pessoa, se a pessoa não quiser ser, quer dizer, eu não quero que ninguém saiba que eu tenho. Ninguém vai saber que você tem. Nem a sua família. Se você não quiser, a sua família não vai saber. E aí você, às vezes, Professor, pode falar. mas os coquetéis tomaram no hospital,
É via intravenosa? Como que funciona? Ah, não, é comprimido. Ele Comprimido parece mesmo? um Stamin, bem pequenininho assim. Parece um anticoncepcional. Ele tem 30 miligramas, ele é bem pequenininho. Quase nada. Tipo, de boa. Você acorda, toma ali seu medicamento e vida normal. Quer dizer, fora os efeitos colaterais, que vão melhorando depois de um tempo. E tem medicamentos também para evitar os efeitos colaterais. É uma vida normal. Um comprimido pequenininho. Aliás, é que são 3 comprimidos pequenininhos, então é meio chato. Mas é o jeito. Então, são pessoas que têm infecções que a gente não costuma ver por aí. Tipo pneumocistose. Pneumocistose é uma infecção de pulmão, causa uma pneumonia bizarra e é causada por um fungo. Mas esse fungo não faz mal nenhum pra gente. Quer dizer, faz pra caramba. Mas pra mim, hoje que tô saudável, meu corpo elimina e nem percebe. Ah, ele tem na natureza, tá? Qualquer lugar pode ter. Principalmente em madeira e essas coisas. Então, às vezes uma pessoa com HIV respira o ar e vem o fungo. E lembra que eu falei que a pneumonia por fungo é a pior que tem? Ele pode desenvolver uma pneumocistose, que é uma pneumonia fúngica muito ferrada e normalmente é um dos principais motivos de morte nos pacientes com HIV ou com SIDA. E aí que está o problema. Não tem cura, tem tratamento, e a gente vai paliando os outros sintomas. Professor, Oi, Thali. qual que é o significado da sigla SIDA? SIDA As é a letrinhas. síndrome da imunodeficiência adquirida. Ah, tá, obrigada. Imagina. Que é em inglês, para AIDS. AIDS é em inglês. SIDA é em português. Com S, tá? No final das contas, uma SIDA é quando seus leucócitos não estão mais trabalhando. Então, qualquer coisa que entrar, entra. Deixa eu trazer uma informação que é importante pra caramba. Ô, gente, peraí, dá uma acordada aí, rapidão. Lembra que eu te falei que aqui, por exemplo, aqui na pele, ó. Aqui na pele a gente tem essas células aqui que são as células do epitélio ali. Epidermócitos. X, tá? Células da pele, ó que bonitinhas. Às vezes, no nosso dia a dia, pelo menos umas 3, 4 vezes por dia, alguma célula do nosso corpo ela fica meio esquisita. Tipo, imagina que essa célula devia ser assim e ela produz melanina. Aí um dia ela acorda meio virada do avesso. Ela se reproduz com um defeito e ela fica meio assim. E aí ela fica um pouquinho diferente. E se ela continuasse se reproduzindo errado assim, um dia ela poderia virar uma célula de câncer. Uma célula que não tem função, mas que está só se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Quando o corpo percebe que essa célula está esquisita, o CD4, ele olha para ela e fala, mano, você tá zoado, hein? Deixa eu destruir você. E aí o CD4 evitou que você tivesse um câncer. Isso acontece todo dia com a gente, tá? E aí você, para não morrer de câncer. Só que quando você tem o seu CD4 ocupado, destruído, machucado, isso não acontece. Então, a população que tem HIV, ela é mais suscetível a ter câncer. De qualquer coisa, de qualquer parte do corpo. Tá bom? Eu esqueci desse detalhe, é bem importante. E aí, meninas? Ó, de novo, só meninas na sala. Fez sentido, gente? Sim. Consegui ajudar um pouquinho?
bastante. Eu nunca tive uma aula de HIV, nem na pós, talvez menos ainda na graduação. Meninas, alguém tem alguma dúvida? Do jeito que a gente está hoje, na nossa tecnologia, pouco antes do Covid fazer tudo que ele fez, a gente estava quase achando uma vacina para o HIV. E provavelmente isso vai acontecer cedo ou tarde. Então, a gente precisa agora tratar o melhor que a gente puder quem a gente já tem com o diagnóstico. Então, hoje já está mais difícil dessa pessoa morrer disso, o que é muito bom. Já aumentamos a sobrevida. E aumentou a sobrevida para quê? Para que um dia a gente consiga fazer uma vacina. Ô, professor, aquele caso que você falou da célula-tronco, eu tinha lido alguma coisa a respeito, mas eu pensava que pudesse ser, tipo, que não era verdade, sabe? Sim, foi, viu? Acho que foi a terceira ou quarta pessoa no mundo que foi curada do HIV. Alguma coisa Legal, assim. já é um passinho. Deixa eu ver aqui. Legal. Deixa eu ver se eu Professor, acho. deixa eu Oi. fazer uma pergunta, mas é fora disso. A gente também pode trabalhar em parte de pesquisas, Pode, sem dúvida. Sem mas, dúvida. mas aí teria que fazer pós, como que funcionaria ou não? Teria que ter doutorado e mestrado. Não precisa. O que precisa é que você saiba o que você está fazendo. Então, basicamente, qualquer um pode fazer desde que saiba. Se você estiver fazendo, por exemplo, sei lá, você fez a sua graduação, você fez a sua pós, mas você gosta muito de estudar sobre genética. Você pode estudar sobre genética e estudar isso na prática e fazer pesquisa em genética e virar especialista ou pesquisador nessa área e pronto. Lógico, algumas profissões são um pouco mais voltadas para isso, tipo o biomédico acaba sendo um pouco mais voltado, algumas especialidades da medicina. Então, mas a gente pode, sem dúvida. É só saber fazer. Não é exclusividade de uma profissão. Por exemplo, tem muito engenheiro que desenvolve muito material para a área da saúde e eles não têm a mínima noção do que é. Quer dizer, eles precisam aprender o que é a área da saúde para desenvolver alguma tecnologia na área da saúde. Por exemplo, cirurgia robótica. Não foi um médico que desenvolveu cirurgia robótica, não foi um cirurgião, foi um engenheiro junto com um cirurgião. Então a ideia é que pode sim. Você pode seguir, fazer seu mestrado em cima disso e daí criar uma carreira em cima disso, doutorado, pesquisas para laboratório, enfim, por aí vai. Imagina, o primeiro laboratório que encontrar a vacina do HIV. Ainda que tem um problema que, eu não sei se é um problema, mas eu preciso contar isso para vocês. Imagina que você ficou 20 anos pensando e pesquisando na vacina no remédio do HIV, tá? E eu acho que quando você desenvolve uma vacina dessa, você quer ganhar um dinheiro com isso, né? Você quer ficar rico com isso. Só que o que acontece é que tem alguns países, e o Brasil é um deles, que fala assim: não, você acabou de fazer uma descoberta muito boa para a humanidade. Não existe patente para o que você fez. A gente vai quebrar a patente, a gente vai dominar a sua técnica e a gente vai reproduzir para todo mundo. Eu não sei, não vou julgar se isso é certo ou errado, ou se é justo, com quem isso é justo, mas isso é o que acontece. E eu tenho que concordar que às vezes isso atrapalha alguns lugares para desenvolver algumas vacinas. O Brasil tem essa lei que permite quebrar patente desde que seja para o benefício da população. Então imagina, vai lá, a Duda descobre a cura, uma vacina para o HIV. Se for comprovado que isso funciona, o governo pode chegar para a Duda e falar: daqui, é nosso agora, beijos, e é isso. Simplesmente é isso. E aí produz vacina para todo mundo de graça ou a um preço muito mais acessível. E aí você não vai ver coisas bizarras do tipo antibiótico para fungo que custa 10 mil reais a dose. Também não acho justo, mas é o que acontece, tá? Só para vocês saberem que existe isso. Não existe patente para alguns medicamentos tão importantes. Por isso que o medicamento para asma, para hipertensão, para esses medicamentos é tudo muito barato.
E talvez por isso que não exista tanto investimento nesses medicamentos. É de se pensar. Você acha que a Pfizer vai gastar 10 milhões para desenvolver um remédio que ela vai demorar o quê? 300 anos para ganhar esse dinheiro de volta? Ou ela vai, sei lá, pesquisar uma área nova para inventar um remédio que em 6 meses já vai pagar tudo isso? Igual a ideia do Covid. Deu uma briga, lembra? Quando estava tentando quebrar a patente da vacina do Covid? Ô, Ainda pro- que o governo brasileiro comprou a patente. Coitado. É igual aquele remédio mais caro do mundo, que é pra ela, se eu não me engano. Ela? Ame. Pra Anne, sim. Tipo esse remédio, que é muito caro. Mas é que como tem poucas crianças com essa doença, então eles não fazem isso de quebrar patente, deixar e baratear. Como é. Imagina, é que eu fico pensando. Eu entendo que eu concordo, tem que fazer isso chegar para todo mundo. Mas é difícil também pensar no lado do laboratório que gastou 10 milhões de reais para nada. Para rasgar dinheiro, jogar fora a profissão de todo mundo que pesquisou e fez e tal. É difícil pensar no meio termo. Só para vocês saberem, esse remédio que a Thalita falou é para atrofia muscular de crianças e ele custa 2 milhões de dólares Tem É que dar aquele pra da criança até ela maconha? fazer a idade. a dose. E tem que dar no período, até ela fazer 2 anos de idade, senão depois não tem mais efeito, parece, sei lá. E aí a família tem que fazer um monte de vaquinha na internet para tentar arrecadar esse dinheiro, né? E ainda não é aqui no Brasil, né? Não, É ele aquele da custa 10 maconha? milhões de reais, gente. A gente não tá falando de coisinha, não tá falando de uma pinguinha, não. É 10 milhões de reais. É Então, aquele da maconha que eles falaram que iam liberar e não liberaram? não, né? Ainda que os medicamentos da maconha, eles são mais baratinhos. Ah, Mas, de novo, medicamentos para doenças raras. Ainda bem, tem gente que pesquisa, lógico, e tomara que um dia isso vai ficando cada vez mais barato. Mas existe já. Só é difícil popularizar. Então, nesses países que tem quebra de patente, o investimento aqui é mais difícil. E é por isso que esse medicamento não é tão fácil de achar no Brasil. É quase impossível. Mas tem nos Estados Unidos, onde não tem essa lei de quebrar patente. Ah, sei lá. Vamos pensar numa situação bem. Só para vocês entenderem. Por exemplo, vocês trabalham com GO, tá? E precisa tocar lá nas coisinhas da menina. Não necessariamente isso vai te passar a doença, tá? Secreção vaginal tem? Tem. Mas se você tiver uma feridinha, pode passar para você. Uma luva é mais do que suficiente para evitar. Então, é uma doença que existe, ela não passa tão fácil assim, mas passa. Para você ter ideia, a hepatite C passa muito mais fácil do que a HIV. Muito mais. Então, as pessoas devem ter mais medo da hepatite ou alguma coisa assim do que do HIV. Porém, as Ô, duas passam, então professor, tomem cuidado. Oi. essa vacina que você tomou por ser da área da saúde, a gente que, tipo, tá no estágio, que ainda não é formado, também pode tomar ou só formado pode tomar? Pode tomar. Eu só não sei como é que tá essa liberação agora, porque eu acho que eles estão dando primeiro para alguns públicos, para quem trabalha em hospital, e depois vai popularizando igual o de Covid. Ah, Falando nisso, entendi. vocês viram que saiu a vacina para Pra variar, varíola do macaco? né? Eu vi hoje na TV. E um remédio também, né? Ó, tá vendo? O mundo vai ficar cada vez mais rápido e ligeiro para aprender a fazer vacina, assim. A gente apanhou com Covid, mas agora a gente aprendeu. É igual o linfócito T, o CD4. Acho que o outro CD é o CD8, que é o mais famosinho também, mas isso já é papagaiada demais, tá? Mas o CD4, onde o bichinho do HIV entra, é a porta de entrada. Tudo bem, Boa gente? noite. Eu Foi estou aqui, tranquilo? viu? Não parece, mas eu Ô, estou aqui. Lohane. Eu vi você falando de hepatite. A minha mãe, todos os problemas que ela teve começaram quando ela teve que fazer uma transfusão de sangue e pegou hepatite C. Caramba. Todos os problemas começaram aí.
Quando você, hoje em dia, os sangues são muito mais testados e tudo mais. Porque é aquilo, tem uma entrevista antes da gente doar sangue, do tipo, você tem comportamento de risco? Mas hoje em dia eles fazem perguntas mais específicas. Tipo, com quantas pessoas você teve relação sexual nos últimos 6 meses? A Eu acho que transfusão da minha mãe foi 40 anos atrás, era totalmente diferente. antigamente era bem diferente. Hoje em dia o sangue é Agora, testado várias vezes e tudo mais. E se você doa sangue, saiba que o seu sangue é testado para isso. E se ninguém te chamou, é porque tá tudo bem com você. e Oi, também Thalia. até quem faz, tipo assim, não pode ter feito tatuagem no último 1 ano, se eu não me engano. Sim, isso. Eu acho que Uma é 1 coisa, ano. Eu não lembro agora é, os prazos, mas é mais ou menos 1 ano mesmo. não pode ter colocado nem piercing, nem fazer tatuagem no último ano para poder doar. Quando eu estava na UNG, a gente tinha o costume de passar. A gente faz doação de sangue algumas vezes. E às vezes tem gente que realmente fez tatuagem, ou enfim, X alguma coisa. E a ideia é realmente tentar trazer um pouco mais de segurança. Mas todos os sangues são testados. Todos. Pode ter certeza que se você doou sangue e ninguém te ligou, tá tudo bem. E quando a gente é da área da saúde, a gente é testado várias e várias vezes, porque às vezes a gente pode acontecer e a gente nem percebe. Às vezes um paciente que está com sangue na mão pega no seu braço, justo no corte, no arranhão, e você nem percebe. Gente, mas outra coisa, se cair uma gota de sangue HIV dentro, assim, em cima de um machucado, eu sei que parece assustador, mas ainda assim a chance de você pegar HIV não é considerável, assim. É realmente com exposição contínua e o pessoal insiste, né? Não é um dia que você transou com alguém que tinha HIV que você pegou. Pode ser que sim, mas provavelmente não. Mas é que as pessoas fazem isso muitas e muitas e muitas vezes, até a hora que, né, você ganha na loteria. Se você ficar jogando por 10 anos, uma hora você ganha. Então, saibam que existe. Se vocês um dia se contaminarem, se cortarem, vocês vão ter que tomar o coquetel e investigar e vai passar por toda uma burocracia. Eu imagino que deve ser uma coisa horrível. Eu já conheci 2 pessoas que passaram por esse processo. É 1 mês que você não dorme direito, que você, sabe, você nem raciocina, tem que se cuidar em casa. Então, se você é casado, tem que tomar todos os cuidados. Você não pode compartilhar algumas coisas. Você tem que ficar numa vida mais como se você estivesse doente. Vai tomar o antirretroviral, vai tomar todos os medicamentos, porque vai que é uma vida inteira, né? E eu já conheci profissionais que pegaram HIV trabalhando. Ô, professor, e o tempo depois da exposição conta? Tipo assim, no primeiro dia ou segundo dia? Como Sim, a boa. pessoa demora a procurar, é mais chance de pegar, então. A profilaxia pós-exposição, ela só é válida dentro das primeiras 72 horas. Passou de 72 horas, a gente nem precisa mais fazer. Só vai acompanhando e vai medindo e vai ficando de olho. Doideira, né? Tem um amigo que tem HIV e ele está no nível carga viral indetectável, que eles falam. Ele fez tratamento por muito tempo. Ele é casado e tudo, e ele processou a empresa porque a empresa deixou vazar para os outros funcionários que ele tinha, que ele era soropositivo. Que Isso dá não um era mais, né? processo Porque eles bonito. falam que não é soropositivo quando está com a carga indetectável. Mas é o que ele disse. E ganhou o processo. Ganha. Geral. E é um processo bonito, porque isso acaba com a vida da pessoa. Então, quando você pensar numa doença oportunista, essa é a palavra que eles vão usar. Pensa que é um provável HIV. Um paciente de 30 e poucos anos com uma pneumonia fúngica bizarra não aparece tão comumente, não. A não ser que ele esteja fazendo tratamento para câncer. Não. Vamos investigar. E, sim, pega um pouco mais a população homossexual em homens? Pega. Mas nada impede uma mulher hétero de pegar. Até porque, como vocês falaram, tem essas porcarias que acontecem. Então, Por Eu incrível já que pareça, falo, ele é homossexual, mas ele pegou de uma mulher.
Tá vendo? Eu já escutei falar também que tá aumentando entre os idosos, né? Tem Tá, alguns porque eles não conhecem, né? Quer dizer, eles idosos não faziam uso de mais ou preservativo. conservativo. Aí, Eu não... tipo, acabou de ficar viúvo, vai pra farra. É. Aí, Na hora que a idosa pensa que não vou engravidar, exatamente. Não vou engravidar, porém, e de verdade, quando você conhece essas outras coisas, você percebe que o HIV ainda é o mais raro de você pegar. Tem tanta coisa aí fácil de pegar. Quando a gente é da área da saúde, a gente é testado para tanta coisa, gente. Para tanta coisa que a gente nem sabe que existe. Então, graças a Deus, eu tô com a consciência tranquila, porque, olha, por conta dessa pesquisa do Covid aí, da vacina, eu fui testado até para câncer. Então, tá tudo certinho. Mas é legal fazer um acompanhamento. E, nunca tive nada, mas, sei lá, se um dia vocês puderem, aceitem. Não deixem de fazer, não. Não sei se vale a pena você ir atrás, mas se aparecer oportunidade, aceitem. É bom. pelo menos eu já sei como é que eu vou escolher as minhas noras. Você trabalha Aí, na ó. área de saúde? Putz. Se Tipo, sim, ok, para namorar com meu filho, eu preciso de um teste de sorologia completo. com certeza. Anti-HIV, anti-hepatite, anti-hepatite A, B, C. Quero tudo. Todas as vacinas. Carteira de vacinação em dia, por favor. Hoje, gente, eu vou te falar, o braço aqui tá punk. De verdade. Foi piorando durante a aula e tá Eu já batendo uma tô pensando, moleza. eu tenho que tomar em novembro ah, de tétano, né? E eu sei que o braço fica bem dolorido da de tétano também. Sabe E que a todo minha, mundo fala de tétano? Eu nem lembro. Não doeu tanto a minha? é porque a cada 10 anos, né? Aí a minha, Mas a minha foi eu tenho, tranquilinha. porque a última vez que eu tomei foi quando eu tava grávida da Yara, em 2012. Aí eu tenho que tomar esse ano agora. Chegou. Falando Ah, nisso, Fabiana, você tem que tomar as suas, viu? Tá na hora de tomar 25 aninhos. Meninas, tomem, de verdade. O que tiver de vacina, eu sempre vou sugerir para vocês tomarem, mas eu sei que é mó ruim ficar com o braço zoado e tal, mas é meningite, custa nada, vai lá. Aqui é obrigatória a vacina de febre amarela? No Brasil, sim, em alguns lugares, E lá mas em na minha São cidade, Paulo, não. lá na cidade que eu morava era obrigatório, por isso que eu tenho. Meus filhos Eu também acho têm. que do Distrito Federal para cima Ela é divisa com Mato Grosso é do Sul. obrigatório. É obrigatório. Tá pegando ali o Mato Grosso do Sul e tal. Aquela professor, bandinha ali do lado. eu já tomei até a vacina contra a raiva. Essa daí eu não sei se eu tomei. Caramba. Mas aí é o que eu falo que tudo quanto é vacina que eu puder tomar, eu vou tomar. Essa figurinha aí eu não sei se eu tenho no meu álbum, não. Essa aí também é meio. Não é dolorida, não, mas tem que fazer, depois de tomar a vacina certinho, tem que fazer o exame para ver se deu certo, que senão tem que fazer tudo de novo a vacinação. Mas não é dolorida, não, é de boa. A vacina é aquela ideia. O linfócito T, ele vai lá, aprende como combater, aí quando entra o bichinho, ele já sabe direto quem que ele manda e como ele manda, enfim. Ele aprende a combater aquele bichinho. Eu achei engraçado Então, a BCG, que o meu filho mais velho, ele teve que tomar BCG 2 vezes, porque a primeira não pegou, não fez a marquinha, nada. isso daí é lenda, viu, Lohane? Então, ele Vou tomou aproveitar duas que a Fran vezes. tá aqui. Sabe o que que acontece? Olha que bizarro. O Brasil, ele tem dois tipos de agulha, tá? Ele tem uma microagulha, que ela é um pouquinho mais fininha, ela é um pouquinho mais específica. Pode me corrigir se eu estiver falando uma merda aqui, viu, Fran? E tem uma agulha normal, que é a que todo mundo conhece. Mais ou menos 10% das agulhas do Brasil são micro, são específicas, são bem delicadas, são bem legais. Que é mais ou menos a porcentagem de vacinas que a gente importa da China. Adivinha qual é a porcentagem da população brasileira que tem marquinha no braço e qual não tem? É exatamente a mesma proporção de 10%.
Então, não é relação com pegar ou não pegar. É relação simplesmente com com a agulha que aplicou. Eu não tenho. Não tenho a marquinha. Eles falavam Eu sou a que única tem que pessoa que eu virar uma conheço que não tem a feridinha. marquinha. Eles falaram assim, tem que virar feridinha, porque se não virar aquela feridinha, tem que fazer Meu zero filho de também novo. Você também não tem, Viu, Nindinal? professor? Meu filho também não fez marquinha. Que braço que é, Não. meninas? Vocês que têm aí? O É no direito. esquerdo ou no Aí direito? direito. Aí eu fiquei preocupada, né? Aí toda consulta que eu levava ele no pediatra, eu falava, doutora, ele não fez marquinha. Ela, calma que vai fazer. Calma, e ficou tentando me enrolar. Mas aí, depois de um tempo, aí teve uma médica foi que falou para mim que não tinha necessidade, que não precisava, que Eu ficar também não vi tranquilo. lógica. Eu não vi lógica nessa história, mas eles falaram que ia dar, eu deixei nela. Tomou 2 vezes. Ah, mal não fez. Oi, Fran, pode falar. Eu vou deixar gravando, porque eu acho que o pessoal que está assistindo até aqui merece conhecer essas coisas. É que esse negócio da marquinha é muito estranho, porque assim, ó, você lê em uma literatura e diz uma coisa, eu já passei por isso. Aí eu cheguei para a professora e perguntei, ela disse, não, a marquinha é irrelevante. A vacina ela protege com marquinha ou sem marquinha. Só que tem literatura que é um pouco mais antiga que ela vem com essa questão aí. Mas esse dado que eu trouxe, pessoal, é de verdade, tá? É simplesmente pela agulha. Se você faz a aplicação da BCG com a agulha certa, do jeito certo, não vai deixar marquinha. Não vai criar pústula, não vai criar aquela porcaria toda, não vai deixar a criança com aquela. Pô, uma pústula que forma, deve ser horrível aquele negócio. Eu não tive. E tá tudo bem, eu tô vacinado. Eu tenho Minha parece. antibiótico. Antibiótico não, anticorpo para isso. Mas eu vou te falar que eu não conheço outra pessoa que não tenha. Eu não tenho. Eu não lembro de ter conhecido alguém que não tenha. Agora, o filho da Lindinalva. Só. Alguém aqui não tem? A minha é bem Eu visível. tenho. Ó, somos em 10 pessoas, por enquanto bateu. 10% daqui não tem. Coincidência? Pode ser. Cagada? Pode ser. Eu não tenho. Enfim. Ah, e também não tem. É que antigamente era dado com revolvinho, né? Pá! Mas o Brasil ele começou a importar agulhas e por isso que é o mesmo número. E é de verdade, é sério. E isso é uma informação nova. Acho que eu vi isso em 2021. Uma coisa assim, mas é uma coisa nova. Porque eu também fiquei pensando, por que que eu não tenho? Aí eu fiz isso que a Fran falou. Fui ver na literatura e realmente, as pessoas mais antigas falaram isso, mas caiu. Não, professor, mas falaram quando deu na Yara, a médica e a enfermeira, não lembro quem mais falou isso, que se não fizesse feridinha, que era pra, não fizesse a marquinha, ela ia tomar de novo. Mas aí Mas você tem eu que considerar que pessoas antigas aprendem com professores antigos que aprenderam do jeito antigo. Então é meio que vai se renovando. E antigamente realmente não tinha a agulha exata, então pode ser por isso, que antigamente realmente, se você não tivesse a marquinha, é porque não pegou. Mas hoje em dia não. Enquanto país de primeiro mundo, ninguém tem a marquinha. E aí? Só Brasilzão. Pense nisso. Meninas, eu vou encerrar a gravação, mas eu queria agradecer a vocês por mais uma noite de sexta-feira discutindo coisas estranhas, tipo marquinha de BCG, tipo HIV. Thalita, eu estava conversando com as meninas antes de você chegar sobre o tema que a Yara colocou pra gente, e eu acho bem legal. A gente pode colocar sim. ela tá toda ansiosa. Ela tá desde ontem me perguntando, ele te respondeu? Ele te respondeu? Eu falei, não, Eu não Yara, calma. Aí eu respondi, cheguei eu tava atrasada hoje, doido. cheguei atrasada na aula. Então, ó, fala pra ela que sim, eu ouvi, eu respondi e vai ter. Eu vou tentar encaixar isso numa aula, porque é um assunto tão. É um assunto pesado, viu, Thali? Do tipo que eu tenho que pedir permissão pra mãe para dar uma aula dessa. Porque a Fala com radiação ele. causa os efeitos colaterais Ele bem respondeu. pesados. Ele falou que vai fazer a aula. Ela Tá tá. vendo?
Eu nunca vi uma criança tão interessada em documentários sobre radiação igual ela está esses dias. Ela está assistindo documentários sobre Chernobyl, sobre o Césio 137. Eu falei, caramba, eu tô achando mó bonitinho. Ó, só para registrar, é esse tipo de comportamento que eu espero dos alunos da mentoria. Ah, ele falou que vai dar aula assim. É isso aí. Tudo E a certo. preocupação dela depois que ela começou a escutar os documentários, assistir, ela teve a preocupação sobre os raios-x que ela já fez na vida sozinha, entendeu? Ela chegou nessa conclusão Bom sozinha. raciocínio. Nossa, mamãe, mas eu gosto tanto de fazer raio-x, então é perigoso? Aí eu falei, nossa, que raciocínio legal, né? Fala Tipo, para ela que não é. Tá tudo bem. A dose da radiação ela é muito rápida, muito pequena e muito direcionada. Não faz, hoje em dia não faz mais mal. Mas a mulher que inventou o raio-x fez. Para ela fez. Vou encerrar a gravação, tá, gente?